João, capítulo 18, no versículo que eu vou ler, será o 10. Evangelho de João, capítulo 18. Amém? Todos acharam? No verso 10 diz assim: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Amém? Vou ler mais uma vez, estou lendo o Evangelho de João, capítulo 18, no versículo 10, que diz: Então Pedro, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do seu servo era Malco. Amém? Você crê que de fato o Senhor Jesus irá falar conosco através desta palavra? Amém? Então, por favor, repita após a minha leitura com bem som e alta voz. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome do seu servo era Malco. Amém? Você crê mesmo? Então, o Senhor irá falar conosco através dessa palavra. Então, se você crê, por favor, por gentileza, vai esvazie suas mãos, põe a mão sobre a região do seu coração. Pai bendito, Deus amado, Pai querido, Senhor, teu povo nesta noite, meu Deus, está aqui para ouvir a tua palavra. Meu Deus, damos lábios do pregador, damos lábios do mensageiro. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Prepara agora cada ouvido para ouvir, cada coração para receber. Pai querido, que a tua palavra vá e produza o resultado. E fala também, meu Deus, com quem está acompanhando através da internet à distância, e que ela produza o resultado para a qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. E toda a igreja diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus com mais força, com mais alegria. Amém? Isso, glórias. Amém? Toma o seu assento, por favor. Toma o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Jesus, ele está ali no jardim de Getsemane. Está passando um momento agora tribulado, momentos de tribulação, momentos de frieza, de angústia. E os soldados romanos vão até a ele, junto com Judas Iscariote, para prendê-lo, Jesus. E Jesus diz: eu sou Jesus, né? Aí no versículo 4, sabendo por Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se dizendo: a quem buscais? Respondeu a Jesus o Nazareno e disse: eu sou Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Tá vendo? Judas estava também ali com os soldados romanos, a qual tinha sido enviado para prender o Jesus. Há cerca de 600 soldados romanos, né, a mãos de Caifás. Então, agora, um dos seus discípulos mais achegado a Jesus, um dos seus discípulos chamado Simão Pedro, né, onde nós iniciamos a leitura, aonde ele vai pegar o quê? Uma espada da sua cintura, vai atirar da cintura e vai cortar a orelha do servo sumo sacerdote chamado Malco. E agora, os sonhos de Malco foi destruído. Os sonhos de Malco foi acabado agora através desta atitude de Pedro. Porque para ser um sacerdote, um sumo sacerdote tem que ser perfeito. Então Malco agora perdeu a sua orelha direita. Amém? Aí no versículo 11 vai dizer: mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, o que era um servo, né? um sumo sacerdote? É aquele que almejava um dia ser também um sacerdote.
E naquela época, eles estudavam há cerca de 5 a 8 anos a Torá, para se preparar para também ser um sacerdote, né? Porque na época, quando antes, no Antigo Testamento, o próprio Deus levantava homens de Deus, sacerdote, o próprio Deus ali levantava os homens. Mas agora na lógica, né, quando Jesus veio lá no Novo Testamento, para ser sacerdote, agora ele tem que estudar, tem que se separar. Então Malco, ele vai estar aproximadamente 5 a 8 anos estudando, se dedicando, 12 horas ali, trabalhando, sendo servo, servindo, colocando lenha no altar, para que não se apague a chama. Então o Malco está ali agora, nesse momento, está sendo preparado durante 5 a 8 anos. Você vê, e de repente, através de uma atitude, foi tudo jogado por água abaixo. Mas um pouquinho de tempo só, para poder realizar o desejo do seu coração, o seu sonho, a qual tanto ele almejava, mas acabou sendo frustrado os seus objetivos, sendo cortado através de um discípulo de Jesus. De um discípulo. E lá em Levítico, no capítulo 21, eu quero que você vá lá comigo lá, Levítico 21. É interessante que nos 3 evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, não fala o nome de Malco, mas o evangelho de João aqui vem narrando o nome, que ele era um sumo sacerdote chamado Malco. Amém? Eu quero que você vá lá em Levítico. Por que você vai lá em Levítico? Para você ler comigo como era a consagração dos sacerdotes na época. Levítico capítulo 21, vai comigo lá, por gentileza. Levítico capítulo 21, no versículo 17, que eu vou ler, diz assim: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará e oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Então você vê que não poderia o quê? Ser de qualquer maneira, ou seja, com cicatriz de nariz ruim, ou seja, com a olha, né, faltando uma orelha, ou seja, tinha que ser perfeito. Aí no versículo 19 está dizendo: o homem que tiver ou o pé quebrado, ou quebrado a mão, está vendo? Então aqui está dizendo como é que eles deveriam ser para se apresentar, para ser o sumo sacerdote. Aí no versículo 20 vai dizer: ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou ímpiges, ou que tiver testículos quebrados, nenhum homem da semente de Arão, a sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer a oferta queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer pão do seu Deus. Então você vê que eles, para ser sacerdote, eles tinham que o quê? Tinha que ser perfeito, né? Eles tinham que ser perfeitos, não poderia faltar nem nada no seu corpo, não poderia ser manco, não poderia pé quebrado, mão quebrada, não poderia nada dessas coisas, deveria ser perfeito. E agora Malco está no caminho correto, Malco está no caminho certo. Mas o que acontece no estágio de Malco? Ou seja, um homem chamado Simão Pedro agora vai destruir os seus sonhos, porque não pode ter, ou seja, uma orelha faltando, amém? Mas ainda que vieram pessoas para destruir, ou seja, o seu sonho, mas Deus está restaurando os teus sonhos também, em nome de Jesus. Glória a Deus. No Antigo Testamento era escolhido por Deus, mas na época de Jesus agora, ou seja, eles são escolhidos e indicados por Herodes, ou seja, para atender aos interesses de Roma.
Então agora, para ser escolhido, para ser sacerdote, tem que passar, ou seja, por Herodes ali, para poder, a serviço de Roma. Então esses soldados romanos que vão até o jardim do Getsemane para prender Jesus, ou seja, eles foram caminhando ali, pensando até mesmo Malco, que estava fazendo o caminho correto, trilhando no caminho certo, mas ele estava fazendo algo ao contrário, totalmente errado. Ele tinha até o coração, de repente, voltado para as coisas de Deus, mas, ou seja, a sua amizade acabou levando ele a outra direção, a outro caminho, né? A direção do Malco, ou seja, acabou servindo, né, como da maldade do sacerdócio, né? Ele tinha dedicado toda a sua vida, todo o seu sonho, 5 a 8 anos estudando a lei de Moisés, a lei, estudando a Torá, lendo, estudando, ou seja, para ele ser um sumo sacerdote. Agora os seus sonhos vão ser frustrados. Levítico 14, lê comigo por favor, em Levítico capítulo 14, lê comigo lá, Levítico capítulo 14, olha o que diz aqui, no verso 14 também, todos acharam, diz assim: e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, está vendo? Era para o quê? Colocar na ponta da orelha direita. E qual é a orelha que vai ser cortada do servo sumo sacerdote? De quem? Do Malco? A orelha direita. A orelha direita vai ser cortada, amém? Ou seja, sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar também da mão direita, e do dedo do polegar também do pé direito. Também o sacerdote tomará do azeite e derramará na palma da mão própria, a mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite, que está a sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Então você vê que para ser a consagração, ou seja, eles tinham que colocar na ponta da orelha direita, do dedão da mão direita, do dedão do pé direito. Ou seja, o sacerdote, ele tinha dedicado totalmente a sua vida. E você viu que para ser o sacerdote tinha que, ou seja, consagrar na ponta da orelha direita, não é? Ou seja, o sangue era passado aqui na orelha, o azeite também. Ou seja, mas agora Jesus, ele vai operar um milagre extraordinário. Ainda que Jesus veio para, ou seja, restaurar muitos sonhos, a salvação veio para trazer vida e vida em abundância, vida e vida eterna, mas os soldados romanos veio para destruir, ou seja, os projetos, os sonhos de Deus. Amém? Ainda que também como soldados, ou seja, como o servo soldado, o sacerdote Malco, né? Como um servo chamado Malco, ele estava ali, tinha os seus sonhos, tinha os seus objetivos, ainda que Pedro cortou os seus sonhos, mas um que veio para restaurar sonho, que é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele está aqui também para restaurar os seus sonhos, os seus objetivos, ainda que palavras ao contrário, ainda que você vai até ter perdido os seus sonhos, ter perdido a sua orelha, mas Deus hoje está restaurando também os seus sonhos, está restaurando os seus objetivos, em nome de Jesus. Deus vai fazer agora, ou seja, Jesus vai fazer o último milagre na terra, o último milagre ali em vida, a última cura, o impossível. Vai comigo lá em Lucas 22, vai comigo lá por gentileza. Oh glórias! Lucas 22, vai comigo lá por favor. Lucas 22, no versículo 50, vai dizer: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Aí no verso 51 ele vai dizer: respondendo Jesus lhe disse: deixai-os, basta,
tocando-lhe a orelha, o curou. Imagine Malco agora nesse momento, quando Pedro tira a espada da sua bainha, corta a sua orelha. Imagine Malco agora preocupado, frustrado, cabisbaixo, o sangue escorrendo sobre a sua cabeça, devido à orelha ser cortada, e a outra mão procurando a sua orelha, porque, ou seja, era noite, ou seja, Jesus agora estava ali orando, estava no momento de angústia, aquele momento difícil. Imagine agora esse servo agora procurando a sua orelha, o seu sangue escorrendo em suas mãos, e dizendo: agora acabou meus sonhos, acabou os meus projetos, eu dediquei tantos anos, eu estudei tanto, me dediquei a 5, 8 anos estudando, lendo a lei, e agora acabou meus sonhos, acabou os meus projetos. Ainda que você tenha colocado os seus projetos, os seus sonhos dentro de uma gaveta e fechado no cadeado ou trancado com chave, hoje o Senhor Jesus me trouxe aqui para dizer para você que os seus sonhos não acabaram. Ele veio aqui nessa noite para dizer que Ele está restaurando os sonhos, Ele está restaurando os projetos que você nem acreditava mais, nem sonhava mais, assim como Ele fez no capítulo 51, Ele disse: e tocando-lhe a orelha e o curou. Assim também nesta noite o Senhor está pegando os seus sonhos, está restaurando, está colocando tudo no lugar. Ou seja, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, meu filho e minha filha, eu estou restaurando os seus projetos, os seus sonhos. Não acabou, porque os meus planos para a sua vida são maiores do que os seus. Ou seja, ainda que podem tentar com palavras, tentar te matar, mas Deus, o restaurador de sonhos, Jesus Cristo, está colocando tudo no lugar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir essa palavra maravilhosa. Oh glórias! Oh glórias! Amém! Toma posse. Jesus está restaurando os sonhos novamente. Se você até mesmo tinha parado de sonhar, tinha parado nos seus objetivos, não quer nem mais saber mais, até pessoas te lançaram palavras que você não vai conseguir, que você não vai chegar, hoje o Senhor Jesus está restaurando novamente os seus projetos e os seus sonhos, assim como Ele fez na vida de Malco, assim também Ele está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Toma posse, creia na palavra que sai deste altar, creia no Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo e creia nos teus profetas e prosperareis. Creia nesta palavra, amém? Porque o Senhor está restaurando também os seus projetos e os seus sonhos, seja lá qual for a área, seja na sua vida sentimental, espiritual, na sua vida financeira, seja lá na sua saúde, aonde for, Deus está restaurando os seus sonhos e os seus projetos. Creia nesta palavra, em nome de Jesus. Toda a igreja se coloca de pé, por favor, por gentileza. Glória a Deus. Quero falar com você que acabou de assistir, de ouvir esta mensagem. Se você também perdeu os seus sonhos, perdeu a sua orelha, hoje o Senhor está restaurando os seus projetos, os seus sonhos. Mas para que os seus projetos, os seus sonhos venham a ser realizados, concretizados, você tem que reconhecer que Jesus Cristo é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo. E se você se encontra como um filho, filha pródiga, é bom momento de você voltar. Você não quer que os seus projetos, os seus sonhos sejam restaurados? Então volte hoje para o caminho do Senhor. Volte hoje, deixa que o Senhor restaure os seus projetos, os seus sonhos. De repente até mesmo você estava desacreditado, desacreditada, ou até mesmo com a sua empresa que está prestes a falir, você está com o nome, ou seja, até mesmo sujo na CPC, Serasa, está com débito, ou seja, Deus tem poder para restaurar, ou seja, os seus sonhos. Creia nisso em nome de Jesus. E se você, por acaso, pastor, eu estou caminhando, mas eu não estou aguentando mais, eu estou a ponto de largar tudo, ou seja, continua caminhando, venha para a casa do Senhor, porque Ele falou: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
venha, porque o Senhor vai restaurar os seus planos, os seus projetos, porque os planos de Deus para a sua vida ainda não acabou, ainda não morreu, ainda que disseram palavras para você desistir, para você desanimar, mas não desanima não, permaneça firme, continua, porque Deus vai realizar os seus projetos, os seus sonhos, sim. Eu sou o pastor William Santos, eu quero deixar para você o endereço aqui da Paz e Vida, da Praça da Bandeira, que fica na rua Joaquim Nabuco, lote 22, quadro 83, a 500 metros da rodoviária da Praça da Bandeira e a 100 metros do campo do Cruzeiro. Aqui, Praça da Bandeira, São João de Meriti, Bravos Teles, é muito pertinho de vir, de chegar, tá bom? E quarta e sexta-feira, 9, 3 e 7 da noite, e domingo, 8 da manhã, 3 da tarde, 6 horas da noite. Venha nos fazer uma visita, e chegando aqui, você que estiver nos visitando, vai receber gratuitamente um livro, Jesus, a Vida Completa. Continue aí sintonizado também conosco na Rádio Feliz FM 94,9 e venha nos fazer uma visita em nome de Jesus.